Tamo junto, tá no ar mais um Nossa Resenha aqui na tela do canal da maior paixão nacional. Chega com a gente, escolha aqui uma cadeirinha, pode sentar, fica à vontade, pega a bebidinha aí da sua escolha e vamos bater um papo muito legal nesse nosso programa de entrevistas que vai ao ar toda semana aqui na grade do nosso futebol. E o nosso convidado desta edição do Nossa Resenha é um cara que vestiu a camisa 10 do Santos, a 7 no Botafogo, exímio cobrador de falta, baita meio-campista e agora também um treinador fazendo o seu trabalho, na minha opinião, e depois eu vou querer saber dele, o mais autoral da sua trajetória como técnico até o momento. Estamos falando do Lúcio Flávio, técnico, ex-jogador, agora técnico de 45 anos, treinador da Aparecidense. Lúcio, seja bem-vindo à nossa resenha, tudo bem? E já começo te perguntando se é por aí mesmo, se você também acha, se você considera que esse trabalho na Aparecidense é o seu primeiro trabalho mais autoral como técnico. Primeiro é um prazer estar participando com vocês do programa, parabenizá-los aí pela grande iniciativa, né, e especialmente do espaço, né, que realmente é dado a esses clubes, né, que são clubes que numa grande proporção aí, eles são clubes com boas escolas, né, com boas histórias, mas que em razão, muitas vezes, do momento, né, que vivem, de estarem aí fora dessa Série A e Série B, muitas vezes são esquecidos, né, e hoje a gente sabe aí da importância que tem para muitos profissionais, né, esse eixo, né, digamos assim, do nosso mercado, e é muito bacana, né, ver o quanto vocês estão, né, trazendo em termos de notoriedade, de divulgação, esse tipo de trabalho. Então, é um grande prazer poder participar com vocês, e só aproveitando, esse, na realidade, é o meu primeiro trabalho, né, como um treinador. Na oportunidade, estive como auxiliar, né, tanto no Paraná Clube quanto no Botafogo, um trabalho como treinador de equipe sub-23 no Botafogo, mas num contexto profissional, esse de fato como treinador é o primeiro trabalho, né? No Botafogo eu tive ali uma passagem como treinador interino, mas que desde o começo, né, todos sabiam que eu não era o treinador principal, porque em nenhum momento, naquela oportunidade, o clube se manifestou dessa forma, né? E é muito natural que agora as coisas começam a caminhar, né, dentro dessa nova função, né, que na realidade muito em função do que foi proporcionado a mim até pelo próprio Botafogo, de me colocar boa parte ali do Campeonato Brasileiro, né, seja no momento ali de saída de treinador, né, e tudo aquilo que já todos são cientes, mas de fato esse é o primeiro, digamos assim, o primeiro pontapé, né, como um treinador de equipe profissional, que a Aparecidense aí tá dando, né, a mim essa oportunidade. Maravilha, prazerzaço estar com o Lúcio Flávio aqui, prazerzaço estar com o meu parceiro Elison Silva também. Elison, boa tarde. Lúcio Flávio, gente nossa, tá com a gente aqui no nosso futebol, Elison. Salve, Gonçalo, um abraço, Lúcio, um prazer falar com você. Parabéns, Lúcio, pelo seu trabalho agora que você está fazendo na Aparecidense, por toda a sua carreira, e a gente vai trazer um pouquinho dela para o pessoal que está nos assistindo, né? Sempre bom trazer grandes histórias aí no meio do futebol, e com certeza você tem muitas, jogou com muita gente boa, assim como você era um excelente jogador também, teve grandes treinadores, e a gente vai tentar contar um pouquinho dessa história em mais ou menos uma hora aqui na nossa resenha. Sem dúvida, vamos ter um tempo aí bacana para contextualizar um pouquinho, né, tanto da minha história quanto do que é muitas vezes o que a gente passa aí no futebol, né, no dia a dia. Então, Lúcio, para a gente começar pela Aparecidense, nessa trajetória de campeonato estadual, de Série C, você falou a primeira oportunidade de fato como treinador de um time profissional, e eu queria saber quais são as ideias que você está colocando em campo, que a gente está podendo acompanhar, vendo os jogos da Aparecidense, inclusive aqui no nosso futebol. Bom, assim, as ideias são muito em razão, assim, do que ao longo da carreira, né, eu sempre procurei ter, né, como jogador, né, de ser alguém que buscasse estar
me inteirando, né, sejam com os profissionais que eu passei, seja, né, nesse período mesmo, assistindo jogos, né, buscando fazer com que, especialmente assim, a questão do jogo, de ter a bola, né, em relação a você tentar, durante os jogos, você ser o protagonista do jogo, né, trabalhar em razão daquilo que eu enxergo no nosso futebol, que é um jogo muito técnico, né, nós temos muitos jogadores técnicos, e sempre procuro passar para os jogadores que a melhor forma, né, de nós termos a possibilidade de ganhar o jogo é você tendo o domínio do jogo, né, de fazer numa grande proporção, né, um jogo bonito, um jogo onde você consiga ter uma predominância, né, dessa condição do jogo em si. Então, é claro, muitas vezes, né, e isso faz parte do esporte, porque nós somos humanos, e principalmente num contexto coletivo, quando você tem 3 ou 4, às vezes, jogadores que não estão num momento bom de um jogo, é difícil você conseguir encaixar isso, né? Mas é buscar o quê? Levar o jogador a uma condição de confiança, de coragem, para ele exercer, principalmente nos momentos que nós temos o domínio do jogo, né? Tentar prevalecer a questão de chegar às condições de atacar bem o adversário. E óbvio que quando você tem muitas das vezes do jogo, né, a dificuldade que se tem, isso ninguém consegue dominar uma equipe o jogo todo, mas é de marcar bem, é de estar organizado. Então é isso que eu tenho procurado passar, por mais muitas vezes das dificuldades que a gente tenha, né, sejam elas estruturais, sejam elas de logística, você tentar equilibrar isso e trazer, principalmente para o nosso contexto, esse tipo de situação. Ô Lúcio, você esteve no ano passado, né, como uma das peças importantes da boa fase do Botafogo ali no Campeonato Brasileiro, aquela sequência de vitórias que o Caçapa ele dedicou ao seu trabalho, inclusive, né, quando o Botafogo estava ali na liderança disparada do Campeonato Brasileiro. E agora sua sequência de carreira é no clube da Série C. E eu queria saber o que foi que fez você escolher aí esse desafio de treinar uma equipe de um campeonato difícil, né? Você falou da logística bem complicada, um campeonato que tem viagens por todos os extremos do Brasil, né? Você vai de Belém a Fortaleza, a João Pessoa, a Maceió, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Erechim. O que foi que motivou você a aceitar esse desafio da Aparecidense? Então, na verdade, assim, eu, graças a Deus, enquanto atleta, né, eu trabalhei em bons clubes, em clubes com boas estruturas. Comecei, né, uma nova função, que foi essa função técnica, né, num clube do qual eu tive uma história, né, enquanto formação, que foi o Paraná Clube, foi eles que me deram essa condição de iniciar, né, a função como auxiliar. E até em razão, depois de uma história que eu tive, né, dentro do próprio Botafogo, né, eu fui convidado para ser o auxiliar técnico lá do Botafogo, né. E aí, numa questão que foi justamente esse período, né, principalmente da SAF Botafogo, né, quando houve essa mudança do clube, toda essa questão que todos nós já conhecemos, né, do que foi se construindo no Botafogo. Nessa mudança, né, houve essa vinda da comissão, né, do Luiz Castro, e aí eu acabei permanecendo no clube, mas como treinador da equipe Sub-23. Eu não fazia parte diretamente, né, desse trabalho da equipe profissional, né. Foram poucas vezes que eu acabei acompanhando os treinos lá do profissional, mas óbvio que por ser o treinador da equipe Sub-23, eu acompanhava diretamente os jogos do Botafogo, ia em todos os jogos no Newton Santos, assistia a todos pela televisão. E aí, quando aconteceu a mudança, né, em relação
a saída do Luiz Castro, né, da proposta que ele teve para o mundo árabe, foi solicitada, né, a minha ida, né, para o profissional, e em razão do que eu enxergava, daquilo que o elenco profissional já produzia, né, já tinha uma característica, eu procurei apenas dar continuidade, né, em relação ao que o Luiz Castro vinha fazendo, né, o time já tinha uma característica, e foi isso que a gente, quando especialmente o Caçapa chegou, eu conversei muito com ele nesse sentido, né, de a gente não fazer mudanças radicais, até porque, num primeiro momento, o próprio Caçapa tinha me passado que ele ficaria poucos jogos à frente, porque ele tinha um contrato com o Lyon e ele pensava realmente em retornar lá para a França, só que foram 4 jogos, né, e 4 vitórias, isso aí trouxe uma credibilidade, né, para o nosso trabalho, e aí veio, né, um novo profissional. Na vinda do Bruno Lage, né, por ele ter também, eu acho que pouco conhecimento, né, essa que é a verdade, né, tanto do futebol brasileiro quanto do próprio Botafogo, ele solicitou que eu permanecesse ali com eles, né, na comissão, e aí foi-se dando aí continuidade desse trabalho, até, né, todo o processo da saída do Bruno Lage e a minha continuidade. Mas assim, para mim assim foi algo muito muito bom, né, no sentido profissional, porque eu saí, digamos assim, de uma equipe sub-23 que o ano passado, especialmente, não teve uma competição oficial, nós fazíamos muitos jogos amistosos, jogos treinos, né, com essa equipe sub-23 do Botafogo, para uma equipe que era a líder, né, da competição, né, com praticamente vários jogadores aí de alto nível. Então, para mim, em termos de capacidade, de trabalho, assim, foi uma situação muito interessante. E aí, em razão da minha saída, né, eu tive já assim que eu saí do Botafogo 2 ou 3 propostas, mas aí eu já tinha definido algumas questões de final de ano com família, optei por não abrir mão disso, né, para poder aproveitar esse tempo com a família. E aí, quando eu iniciei o ano, eu tive esse contato, né, do pessoal da Aparecidense, e aí eu optei pela minha vinda, até para iniciar um trabalho, porque um dia, em uma entrevista que eu até gravei isso muito, muito forte assim comigo, num dos programas que eu assisti, uma entrevista do Muricy Ramalho, o Muricy foi uma pessoa que ele foi importante para mim nesse contexto. Eu fui atleta do Muricy, né, conheço bem ele assim no contexto dele profissional, mas nessa entrevista ele me chama a atenção porque ele falou que todo treinador ele tinha que passar por um clube médio, um clube pequeno, para depois ele poder valorizar alguns trabalhos que ele mais à frente poderia ter em equipes, né, maiores. Então, eu acho que esse é um processo, né, natural de você muitas vezes iniciar a carreira. Eu optei por vir para a Aparecidense porque eu tive boas referências aqui em termos de condição de trabalho, em termos de condição aqui de moradia, de cidade, e de fato realmente é isso que eu tô percebendo aqui, estou enxergando, né, e um ambiente assim muito bom, muito leve para se trabalhar, que dá uma condição muito boa, especialmente no meu caso, que é um trabalho, né, inicial e colocando algumas ideias daquilo que eu trago até propriamente do meu período aí que eu tive no Botafogo. Uhum. Já vou querer te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão do Botafogo e até sobre o ano passado também, Lúcio, mas falando mais sobre a Aparecidense nesse momento, você está fazendo um trabalho que você manteve a Aparecidense ali naquele grupo dos 4 primeiros do estadual, que vem se mantendo nas últimas temporadas. Agora, na Série C especificamente, foi um começo com uma estreia com vitória, um momento um pouquinho mais complicado, mas a gente está chegando aqui numa metade de campeonato. Na metade do campeonato do ano passado, a Aparecidense era a última colocada e você tem uma situação um pouquinho mais, ou bem mais, confortável na tabela desse ano. A que se deve esse momento? Como é que você enxerga também o momento do seu elenco, que tem peças mais experientes, jogadores que vieram já na caminhada desde o título da Série D, Pedro Henrique, Robert e tal, o próprio Vanderlei, que é mais jovem, e outros garotos, como o Kawari, o Dudu, com que você trabalhou no Botafogo também, no Sub-23 lá?
Então, o clube, assim, tem, digamos assim, uma espinha, né, que é como você citou, né, o Pedro, tem o Robert, tem o Rodrigues, tem o Vanderlei, que são jogadores que estão um pouco mais de tempo, né, o Genilson, trazendo para esse ambiente jogadores jovens, né, que também, acredito assim, buscam mostrar o seu potencial, a sua condição e a sua capacidade em relação a um mercado, né, que todos, como profissionais, acabam buscando. E o importante, assim, que eu vejo foi que nós conseguimos manter praticamente a equipe do estadual, né, que, ao meu ver, teve uma recuperação muito interessante, né. Quando eu cheguei, nós estávamos fora, né, da zona de classificação, até mesmo do estadual. Eles foram entendendo, né, os nossos processos, as ideias que foram sendo passadas, nós conseguimos recuperar dentro da própria competição, chegamos à semifinal e, assim, eu acho que em função de um mau jogo que nós fizemos, que foi o segundo, né, contra o Vila, especialmente o primeiro tempo, nós acabamos pagando por, de repente, até uma chegada à decisão, né, do estadual. Mas o Campeonato Brasileiro nós sabíamos que seria, né, um desafio, como está sendo, né, muito complicado, porque a gente pega equipes com, quer queira ou não, apesar de estar numa mesma competição, no mesmo pacote, são equipes muitas vezes que têm uma condição financeira até melhor, né, que a Aparecidense, e a gente tem falado com muitos profissionais, assim, que a gente tem enfrentado, e de fato, pelo menos desses jogos todos aí que nós tivemos inicial, eu acho que se a Aparecidense tem com um ou outro adversário uma igualdade, né, financeira, todos os outros demais estão acima, né, em termos de condição de investimento mesmo. E nós tivemos aí, até em razão, infelizmente, até do que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, e aí a não participação, né, nesse um mês e pouco aí dessas equipes que fazem parte da Série C, nós tivemos até uma sequência, digamos assim, forte, né, contra equipes consideradas fortes, uma sequência de jogos fora de casa também, e que nos atrapalhou bastante. E eu acho que, assim, nós temos aí, digamos, essa segunda parte da competição, um desafio muito interessante, que é de tentar colocar a Aparecidense, né, entre esses 8 primeiros colocados. Nós temos um fator, acho que importante para nós, que é o jogo aqui dentro de Aparecida. Nossa equipe é uma equipe que joga bem, joga forte dentro de casa, e acredito que, em razão de agora nós temos, digamos, mais jogos em casa do que fora, nós podemos aí surpreender sim e buscar nossa classificação ainda entre os 8 primeiros colocados. Lúcio Flávio, qual é, você falou das dificuldades, questão orçamentárias, mas em estilo de jogo, você treinou o Botafogo na Série A ano passado por um período, e agora você está treinando um time que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. O que é que você vê de dinâmica de jogo, algumas coisas que podem ser colocadas aí como diferentes? Eu cito uma que eu sempre presto muita atenção. Por ser um jogo que tem menos espaço, a gente tem muitos golaços toda rodada de fora da área, né? O pessoal chuta muito de longe, acaba toda rodada tendo uns 2, 3 golaços de fora da área. E o que mais que você traz pra gente aí de coisa específica aí que você consegue ver de diferente na Série C com relação a outros campeonatos? De fato, o que acontece, né? A Série C, assim, a gente percebe, né? É um campeonato onde a gente vai encontrar jogadores com uma boa qualidade técnica, mas já jogadores já um pouco mais rodados, né, que talvez perderam um pouco de espaço aí nesse mercado de Série A e Série B, mas que são jogadores que acabam, por vezes, aí fazendo muita diferença, né, nessa competição, né, que é a competição onde a gente vê um equilíbrio grande, né, de muitas equipes, porém aqueles que conseguem, né, digamos, equilibrar bem os seus elencos, são as equipes aí que estão, né, nesse primeiro momento, né, levando um pouco mais de vantagem aí. Nós podemos citar, por exemplo, um Atlético, um São Bernardo, né, o próprio Ferroviário, o Botafogo da Paraíba. São elencos aí que são elencos que já têm uma certa
vivência de trabalho, né, estão conseguindo a manutenção, né, dos seus elencos, e aí você consegue, principalmente nessa competição, equilibrar os jogos dentro de casa com os jogos fora, né? Essas equipes, muitas delas conseguiram muitos pontos fora de casa, né? E isso é um fator importante, principalmente nesse início, né, de competição. E aí a gente vê, como você falou, né, muitas vezes equipes que trabalham numa situação de marcação um pouco mais baixa, né, e você citou algo interessante que realmente são as finalizações de fora da área, né, muitos gols de fato de fora da área. Essa é uma condição que eu acho que as equipes têm buscado aprimorar, e nós temos visto aí de fato, como você bem lembrou, bonitos gols, né, de fora da área. Algo que a gente, né, especialmente aqui na Aparecidense, tem cobrado muito, né, os atletas nesse sentido, porque às vezes você tem poucas oportunidades de, digamos assim, entrar, né, dentro da área do teu adversário, e o fato de, muitas vezes, esses arremates, né, de fora da área, eles podem fazer muita diferença numa partida que ela é muito equilibrada. E você que A gente chutava viu ali, muito bem, né, inclusive. Lúcio? Ia deitado jogando uma Série C, né? Eu acabei até jogando, né, 2 Séries C, né, uma pelo ABC em 16, e depois foi meu último clube, daí o Joinville, né. E de fato, assim, é bem interessante, porque já desde aquele período eu lembro, assim, de muitos gols, né, não apenas que nós mesmos fazíamos, nossas equipes que eu participava, mas de equipes que a gente enfrentava também. A gente via realmente muitos gols, assim, né, dessa característica, né, de fora da área. E a gente viu de fora da área, inclusive, um bonito gol do Dudu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dupla de jogadores muito jovens e que vem sendo talvez os principais destaques da tua equipe no campeonato. O Dudu e o Kawari, individualmente, os dois jogam muita bola. São dois meninos de 21 anos. O Dudu já trabalhou contigo lá no Botafogo no time sub-23. Primeiro de tudo, que eu estava aqui procurando informação para a nossa entrevista, para o nosso papo, e vi que o Dudu pode estar de saída. Confirma? Tem esse papo? Esses são os contrapontos, né, digamos assim, quando você acaba tendo um destaque numa competição como essa, né, de você iniciar bem com os jogadores se destacando, porque você infelizmente acaba perdendo a concorrência, né? Como você falou, Dudu foi um jogador que eu tive a oportunidade de trabalhar, era um jogador de sub-20 do Botafogo, e em determinados um pouco utilizado até no sub-20. E aí eu já o puxei para a equipe sub-23 e fomos trabalhando, porque eu via nele assim uma qualidade interessante. E numa oportunidade agora de mercado, né, como nós tínhamos aqui a necessidade, né, nessa função, acabei solicitando a vinda do Dudu. Só que por ele iniciar bem esse campeonato, né, o Dudu, ele infelizmente está nos deixando. Ele está indo para a Europa, inclusive, né, um jogador que, assim, fiquei muito feliz, né, porque nós, enquanto profissionais, nós queremos também fazer esse papel, né, de ajudar, né, o atleta, né, a crescer. E como eu tenho falado aqui, né, para muitos deles, né, não só para o Dudu, mas para jovens como o próprio Kawari, né, quando chegou aqui, que muitas vezes a gente vem por uma escola como é essa, né, da Aparecidense, né, vem para uma competição como a Série C, e uma competição como essa, ela pode te levar a um mercado muito especial para quem, né, projeta uma carreira boa, né, dentro do futebol. E de fato é o que agora está acontecendo com o Dudu, um jogador que está indo para o mercado europeu, e certamente outros que se destacarem daqui a pouco também podem sair. O Kawari é um jogador também com uma característica muito interessante, jogador muito rápido, um jogador leve, e a gente está tendo um pouco de cuidado com ele, até porque vem de um mercado, né, aliás, de um
de uma escola um pouco diferente do que assim eu me proponho a trabalhar, né, em termos de uma proposição maior de jogo, né, ele relatou assim para mim que fazia mais um jogo, né, reativo, né, na equipe que ele estava, então a gente também está procurando passar para ele, né, algumas questões que é importante até para o crescimento dele profissional, mas é um garoto muito joia, um garoto que eu acho que tem aí um futuro brilhante pela frente. E aí, saindo eventualmente numa oportunidade de mercado do Brasil, pode ser apresentado lá fora como o Pelé branco, não é isso, Lúcio? É meio difícil, né, ter essa comparação. Essa história é boa, né? Por mais cores que queiram colocar, né, em relação a Pelé, mas a gente sabe que só existiu um, né? Conta um pouquinho desse papo aí, quando você foi apresentado lá no Atlas, no México, né? Você foi jogar lá e teve essa chamada, essa matéria, o Atlas apresentou um novo reforço, Sérgio Pelé Blanco. Como é que você recebeu isso, assim, Lúcio? Como é que bateu em você essa brincadeira, esse apelido lá? Eu acho que não só para mim, mas para qualquer um do mundo do futebol, né, que sabe exatamente o que representa o Pelé, assim, foi algo que chamou muita atenção, né? Eu acho assim que, como eu falei na oportunidade, né, pode ter observado, né, os clubes que eu trabalhei, né, no Brasil, especialmente os mais recentes, né, antes dessa minha ida lá pro Atlas, né, na oportunidade, né, que tinha sido justamente o Botafogo e o Santos. E aí nessas duas equipes eu era o camisa 10, então acho que ele fez um pouco essa comparação de eu ter saído, né, do Santos, do Botafogo, porque lá tanto o Santos quanto o Botafogo são clubes muito fortes assim para o mexicano, né? Especialmente pelo fato, né, da passagem do Pelé, do Jairzinho, né, dessa geração que ficou marcado lá no México e especialmente em Guadalajara, né, onde era a equipe que eu acabei indo trabalhar. Então acabou que ele fez um pouco essa comparação, mas na hora lá eu falei que não tinha nem branco, nem amarelo, nem verde, não existia outro Pelé não. Ainda não, o tricampeonato lá no México está completando 54 anos agora pelo meio do ano. Edson? É um peso que ninguém quer carregar, de ser chamado de Pelé de alguma coisa, né? Ninguém merece carregar isso, acho que ninguém suporta esse peso. Mas, Lúcio, voltando para a questão do treinador, você falou que no Botafogo você tentou dar continuidade ao que o Luiz Castro estava fazendo em determinado momento, agora na Aparecidense você vai se adequando com um estilo um pouco mais diferente. A gente sabe que o treinador se adequa ao elenco que ele tem, né, para fazer seu trabalho, apesar de ter um estilo de jogo ou outro preferido. E eu queria saber quem foram os treinadores que você teve na sua carreira que você acaba se inspirando agora seguindo essa nova função. Bom, eu normalmente sempre que eu tenho essa oportunidade, né, eu falo assim que eu tive o privilégio de trabalhar com bons treinadores, né, os que mais me chamaram a atenção para o momento, né, que eu trabalhei com eles. Por exemplo, quando eu subi para a equipe profissional, eu fui dirigido pelo Rubens Minelli no Paraná Clube. Olha o privilégio que eu tive já, num primeiro momento, de ter um contato com um treinador desse gabarito. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tacílio Gonçalves, né, que também marcou história no nosso futebol. Então, esse primeiro início assim foi muito impactante para mim nesse sentido de trabalhar com bons profissionais. E aí um pouquinho mais à frente, Nelsinho Batista foi um treinador que me chamou muito a atenção, porque no início dos anos 2000, praticamente o que o mercado hoje, né, está procurando fazer, o Nelsinho naquele período já fazia. Então um treinador que na oportunidade me chamou muito a atenção. Depois o Muricy, na forma como ele tratava assim a relação de ambiente, né, de grupo. E depois, mais recente, assim, talvez dos grandes que eu tive assim na questão de mexer na equipe, de organizar a equipe, foi o Cuca, né? Que é até hoje aí um dos grandes treinadores que nós temos no nosso país. São treinadores assim que eu
gostei muito assim da condição de trabalhar com esses treinadores. Também na relação pessoal, o Geninho foi uma pessoa muito importante, eu acho que nesse contexto meu assim, agora para me tornar também um treinador, eu acho que Geninho e Ney Franco, pela situação assim de lidarem com ambientes, né? Gestão de grupo, foram duas pessoas assim que eu gostei também muito de trabalhar. Maravilha. Agora falando um pouquinho da tua passagem no Botafogo e até aproveitando um gancho dessa gestão de grupo, Lúcio, você sempre assumiu o time lá no Botafogo em momentos complicados, né? Era sempre na saída de alguém, era sempre como um interino, para pegar uma bomba que estava ali ou explodindo ou prestes a. O quanto que você conseguiu lidar com isso na questão de gerir o grupo, o quanto que você conseguiu controlar ali os atletas, mas o quanto você acha também que isso pesou na avaliação final do teu trabalho por lá? Olha, em relação ali a gerir o grupo, assim, foi muito tranquilo porque o Botafogo, ele, a partir do momento que ele se transformou em SAF, né, ele mudou, claro, a sua característica, né, em relação à contratação de jogadores, né, e é fato que hoje os jogadores que o Botafogo conseguem levar são jogadores de alto nível. Então, além do alto nível técnico, são pessoas de alto gabarito, né? Então, um respeito grande, né, por parte de todos que ali estavam, né? Graças a Deus, não tive nenhum tipo de problema ali dentro com ninguém, assim, ao contrário, uma relação excelente, e é justamente em cima daquilo que eu acabei falando anteriormente, né? Como eu observava muito, né, o elenco profissional e sabia, óbvio, da característica dos jogadores, muitas coisas foram feitas em cima daquilo que eles já estavam acostumados, né? Então não foi levado uma nova forma de trabalho, né? Eu acabei adaptando-me, né, àquilo que eles já sabiam bem e levavam, digamos assim, ao pé da letra. A partir do momento que houve, né, aí sim, nas mudanças depois de comissão, né, que foram existindo também outras formas de pensamento e aí cada profissional, né, tem a sua forma de trabalhar e nós temos que respeitar isso. Porém, vai muito em cima justamente do que nós acabamos de falar, né? Você tem que ter a percepção do que você tem nas mãos, né? As características dos jogadores, né? O que você pode fazer em relação a uma forma de atuar. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na Aparecidense aqui no estadual, nós não tínhamos nenhum jogador de velocidade, nenhum extrema, não no elenco. Então eu acabei adaptando ao jogo do que praticamente já existia, mas aí colocando algumas coisas que era a minha visão, por exemplo, numa forma de atacar o adversário, como que eu poderia fazer isso sem ter esse jogador de velocidade. Então, vocês observem assim, no Botafogo já ao contrário, no elenco lá nós tínhamos esses jogadores, né? Júnior Santos, Vitor Sá, Carlos Alberto, e aí eu vim para um trabalho que nós não tínhamos nenhum jogador nessa característica. Então, assim, você tem que automaticamente ter essa leitura, essa percepção do que é o teu momento, né, do teu grupo, daquilo que você pode de fato fazer ali, mas eu acho que assim, muito em razão do que eu, quando assumi ali no Botafogo, né, digo assim, assumi no momento ali da saída do Bruno Lage. Aquela situação de estar na liderança, óbvio, e daí ter aquela sequência que nós tivemos, né, de o jogo do Palmeiras, aí o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Grêmio, né, foram 3 jogos ali que acabaram de fato pesando muito, né, em relação a essa margem que o Botafogo tinha. Mas se a gente for ver, né, os jogos em si, o Botafogo, nenhum desses jogos ele jogou pior que o adversário. Ao contrário, contra o Palmeiras, né, fez aquele belo primeiro tempo, né, teve depois aquelas situações
de expulsão, né? Nós tivemos um pênalti que nós perdemos antes de tomar ali o segundo gol. O jogo do Vasco foi um jogo um pouco atípico pelo que foi o emocional desse jogo contra o Palmeiras. E contra o Grêmio também, né? Nós vencemos um jogo também 3-1 e houve essa questão da virada, né? Então, eu acho que ali houve de fato um peso justamente para que existisse essa saída. E aí a gente vai pegar, justamente depois da minha saída, que foi o jogo do Bragantino, se for ver, em termos de percentual ali de pontuação, né, ou da capacidade daquilo que o time estava jogando para que jogou os últimos jogos, o time até teve uma queda, eu acho que até boa, assim, de rendimento nas partidas finais. Deixa eu te perguntar, Lúcio, aproveitando que você falou da boa relação que você teve com os jogadores lá no Botafogo, que foi tranquilo de você lidar com aquele elenco, na época que você assume o trabalho após a saída do Bruno Lage, as notícias que saíram era de que você assumir o comando técnico da equipe era também um desejo daquele grupo de jogadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi tomada essa decisão, como é que foi aquele momento em que você assumiu o clube. Deixa eu só emendar, Lúcio. Deixa eu só emendar rapidinho para essa pergunta com outra que eu ia fazer. É que se você não acha, na sua percepção, que por o Botafogo ter feito uma campanha até de certa forma surpreendente, né? Porque antes ninguém considerava o Botafogo candidato ao título e acabou com um futebol muito bem jogado, conquistando esse posto. Os jogadores terem assumido essa responsabilidade de tirar um treinador para te colocou tanto eles quanto você numa fogueira nas quais acho que o clube não precisava naquele momento? Mas aí é aquela questão de uma administração, né, de cima para baixo, né? Que eu acho que aí é uma coisa que ela é muito relevante. É claro que em função do momento do clube, né, de ser o primeiro colocado, de ter feito o primeiro turno que fez, né, foi um primeiro turno histórico, né. Agora, você observa que, por exemplo, quando nós assumimos, digamos, quando eu falo nós, eu e o Cláudio, né, o Cláudio Caçapa, e tivemos aquela sequência, houve ali, digamos, na vinda do Bruno Lage, uma mudança em termos de característica de trabalho, né, porque todos nós temos ciência, né, um treinador que procura uma proposição maior de jogo, né, diferente do que era naquele momento o trabalho do Luiz Castro com aquele elenco. Então, quando houve, em alguns momentos, essa tentativa de mudança, isso aí, de fato, acabou gerando, né, algumas insatisfações até em relação a algumas questões ali do momento. Nós tivemos jogador lesionado, né, jogador suspenso, isso tudo faz parte de uma competição longa como é o Campeonato Brasileiro, e dificilmente alguém consegue manter o que havia sido feito, né, por tanto tempo como, né, nós vimos no Campeonato Brasileiro. Agora, a partir do momento, né, que houve essa mudança, né, de comando, era automático que, em função daquilo que o novo treinador, né, que era o Bruno, entendia de futebol, ele foi colocando uma forma dele pensar o futebol dele, né, para ver a equipe dele jogar, porque ele entendia que não era mais a equipe do Luiz Castro, né, era a equipe do Bruno Lage, e ele queria fazer o que ele compreendia do futebol. E quando ele saiu, assim, foi uma surpresa, né, e de fato, quando houve a tão conhecida, né, a saída dele, né, e houve aquela reunião em que os jogadores pediram, né, para o Testor e para as pessoas ali do clube que faziam parte do futebol, para que não viesse um novo treinador com uma outra forma de trabalhar,
e aí houve essa questão de ter eu como a pessoa ali por conhecer já o elenco, conhecer o grupo, e de fato foi o que aconteceu, né? Tanto é que eu assumi num jogo difícil, que era o jogo contra o Fluminense, ganhamos do Fluminense, ganhamos do América Mineiro, depois veio uma sequência aí de empate, né, com derrotas, e aí houve essa mudança. Mas de fato, a partir do momento que aconteceram, né, os resultados negativos, em função talvez desse próprio pedido, né, dos jogadores, é difícil daí os jogadores irem e falarem, não, mantém o treinador porque nós vamos até o final e vamos nos comprometer. Porque daí é aquela questão de você perder um pouco a tua força, né? Em contrapartida, num primeiro momento você está com força, o que você solicita, e assim é o futebol, né? Normalmente as pessoas compram a tua ideia, mas quando você está por baixo, ninguém quer se expor, ninguém quer pôr a cara, né? Porque você assume uma responsabilidade dobrada e de fato foi, na minha visão, isso que aconteceu. Ô Lúcio, meu pai, eu vou falar pessoalmente agora, meu pai é botafoguense. Ele, por exemplo, estava empolgado com a campanha do Botafogo. Ele saiu de João Pessoa, onde eu moro, para ver o jogo contra o Flamengo no Newton Santos ali no começo de setembro do ano passado. O Botafogo acabou perdendo e tudo mais. Foi fazer um bate e volta de João Pessoa ao Rio de Janeiro para assistir um jogo, para ver como ele estava confiante naquele time. E aí eu queria saber se você acha que realmente foi esse o ponto que acabou dando errado. O Bruno Lage tentou mudar a característica de um time que vinha atropelando todo mundo no primeiro turno, e aí os jogadores demoraram a entender, ou não quiseram entender, ou tiveram dificuldade de entender, acabou tirando a confiança deles, e aí quando você foi tentar retomar algo que estava dando certo, aí os jogadores, você sabe muito bem que você atuou em alto nível por muito tempo, que confiança é muito importante para o desempenho do jogador, e aí com a confiança já em baixa o time não conseguiu retomar e acabou gerando aí essa decepção da perda do título? O que assim é importante, né? E na oportunidade, se vocês tivessem a oportunidade de retornar e ver algumas das entrevistas que eu dei naquele período, foi justamente falando sobre isso, né? Porque cada profissional tem a sua linha de trabalho, né? Tem um treinador que a gente observa, por exemplo, ele prefere marcar e jogar numa transição. Tem treinador que, se o time dele não sair jogando, ele fica maluco, né? Ele quer ter a proposição de jogo já desde lá do tiro de meta, ele quer ter o comando do jogo, ele quer ter o controle do jogo. Então, cada um tem a sua forma de enxergar e ver o futebol. Então, a partir do momento que houve, né, essa mudança, e eu não sei se vocês recordam, mas até mesmo no dia da apresentação, né, do Bruno Lage, o próprio dono do clube, o Textor, né, que se fez presente, ele deu uma entrevista falando a respeito do próprio risco que ele assumiria ter, porque ele por mais que ele estivesse ganhando jogos, ele não estava, digamos, contente com algumas apresentações do Botafogo. Se você puxar aí a entrevista coletiva dele com o Bruno Lage, você vai ver isso. Tanto é que ele fala que nós ganhamos do Grêmio lá, mas o Grêmio acabou atropelando o Botafogo. Sim, o Grêmio lá fez um baita jogo. Só que o Botafogo ele foi o que era o Botafogo do primeiro turno. O adversário dava uma oportunidade, ia lá e fazia o gol e sabia se defender bem, tanto é que foi ao longo do primeiro turno, acho que a defesa menos vazada, porque o time tinha essa capacidade, tinha esse espírito, muitas vezes, e se você pegar a grande parte dos jogos do primeiro turno do Botafogo, você vai ver esse tipo de jogo, né? Onde era uma equipe que muitas vezes era dominada pelo adversário, mas chegava em determinado momento do jogo, o Botafogo ia, fazia um gol, ia, fazia outro gol, ganhava o jogo. Só que isso, e até nessas palavras do próprio John Textor, não era muito um jogo que ele entendia para o clube dele. Então ele trouxe o Bruno com um outro pensamento, de ser uma equipe que fosse mais propositiva, que jogasse mais, só que ali ele já tinha o quê?
ele já tinha dado um modelo para os jogadores que estavam lá. Então, isso daí, ele teria que fazer, digamos, ao final do término do Campeonato Brasileiro. E essa era alguma das pautas que eu tinha, por exemplo, com um dos auxiliares do Bruno. Falei, olha, não tentem mudar muito, porque esse time tem essa característica. Vocês estão vendo, vocês estão aí no dia a dia enxergando, olha a dificuldade muitas vezes que o jogador tem para fazer isso ou aquilo que vocês estão pedindo, né? Então, só que, por exemplo, eu era só um dos auxiliares, eles eram em 2 auxiliares e tinha mais o pessoal da análise, e a gente trocava muitas ideias, mas no fundo eles tinham, né, a última palavra para definir. E aí foram essas relações, né, que talvez para o momento daquilo que o clube estava passando, talvez não fosse a situação melhor, tanto é que, de fato, ela acabou não finalizando da forma que todos esperavam, até pelo primeiro turno que teve. Então, muito disso foi em razão das escolhas que foram feitas, né, pelas pessoas do próprio clube. Eu queria tomar só mais uns minutinhos para a gente ainda falar do Botafogo de 2023, Lúcio, porque em que pese você ter assumido o clube das mãos de uma demissão ali, a decisão tomada pela diretoria, em conjunto com o elenco de jogadores e tudo mais, quando o campeonato acabou, quando você acabou deixando o comando técnico do Botafogo, as críticas foram muito pesadas, né, nas redes sociais, inclusive. Queria te perguntar se você chegou a vê-las e como que elas te bateram, se teve alguma que passou demais do ponto, que você gostaria de falar sobre aqui. Assim, num primeiro momento, assim, na verdade, eu sempre fui meio alheio, assim, à rede social, né? Mas, como eu estava à frente do clube, aí que eu fiquei mesmo de fora disso, né? Muitas coisas depois chegaram a mim. O que a gente pode falar a respeito disso, né? Rede social hoje, todo mundo, né, muitas vezes fala o que quer, escreve o que quer, né, virou uma situação assim que meio que um campo onde todo mundo acha que pode qualquer coisa dentro de rede social, né? Então as pessoas, por exemplo, as pessoas não te conhecem, não sabem da tua vida e às vezes quer falar coisas que não tem nada a ver, né, com relação ao que é muitas vezes um contexto profissional. E vai muito no contexto pessoal, né? E hoje o Brasil aí tá cheio, né, digamos, de influenciadores, né? E tem pessoas que é o sabe tudo do Brasil, digamos assim. Ele sabe de futebol, sabe de política, ele sabe de saúde. Então tem pessoas nesse nível, né, no nosso país e a gente acaba muitas vezes tendo que ouvir um monte de besteira, né, da pessoa. E a pessoa ela se acha a tamanha notoriedade que ela muitas vezes consegue com a rede social, que ela se coloca muitas vezes acima até do próprio presidente da República, por exemplo. Mas assim, eu sou um cara muito tranquilo, né? Tive algumas orientações, mas preferi manter o que eu sou em relação a até algumas publicações que foram feitas. Mas assim, isso é muito coisa assim de torcedor, e torcedor que perde muitas vezes a linha porque ele está ali na questão da paixão, né, do momento mais quente ali, seja de um jogo, né, que você perdeu ou que deixou né, de finalizar bem, né, então tem tudo isso, né, mas de fato a rede social hoje as pessoas elas se escondem atrás disso, né, porque hoje qualquer um pode criar um fato ali anônimo, né, um nome anônimo e querer, né, muitas vezes te malhar, te criticar numa rede social, né. Então isso daí, de fato, assim, existe um peso, mas as pessoas elas não sabem toda a verdade, né. Infelizmente não se conhecem, né, no futebol toda a verdade que passa, né, do que é lá dentro o futebol mesmo. Então fica muito nessa questão, às vezes, porque teve uma informação privilegiada com alguém do clube, faz isso, faz aquilo, né? E principalmente, assim,
Hoje a gente tem visto muito sobre essas questões, né? Mas te abalaram, te derrubaram ou não chegou a tanto, Lúcio? Não, assim, a mim particularmente não. Agora, minha família abalou muito. Minha esposa, meus filhos, sobrinhos que moram fora do país, assim, a ponto de prejudicar mesmo a questão emocional deles, entendeu? Então, assim, esse o contexto que eu falo, né? As pessoas não sabem o que muitas vezes elas falam, porque elas propagam uma palavra que talvez para mim tenha um peso, mas para as pessoas que fazem parte da minha vida familiar tem um outro peso. Por quê? Porque as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou. Elas lidam comigo diariamente. Aí vem uma pessoa que não te conhece, que não sabe nada a teu respeito e fala um monte de besteira. Então, por isso que as pessoas ficam indignadas, né? E aí, nessa situação assim, foi onde, de fato, pesou um pouquinho mais. Edson Silva. Lúcio, voltando agora um pouquinho para sua carreira como jogador. Acho que depois daquele time do Botafogo campeão brasileiro de 95, talvez você tenha sido um dos jogadores que mais se destacou por questão de desempenho, de gols, número de partidas e tudo mais. Só que para boa parte da torcida, você e outros companheiros seus ficaram mais marcados por aquele episódio de 2008, né, na decisão contra o Flamengo, que o pessoal foi pro vestiário reclamar com o Cuca, os jogadores chorando, que até hoje gera provocações pelo lado rubro-negro, da questão do chororô. A gente sabe que foram decisões bem complicadas que a arbitragem tomou dentro de campo, que a gente viu depois que foram erradas. Mas aquele episódio ali do vestiário é algo que você, se eu não me engano, você era capitão do time naquela época. E aí, aquele episódio no vestiário é uma coisa que arrepende, que não foi legal para a sequência da sua carreira, inclusive por essa história tão boa que você fez no Botafogo, que às vezes alguns torcedores colocam um asterisco por conta daquele episódio? Assim, isso é bem interessante, né? Porque nós estamos falando de algo que foi praticamente há 15 anos atrás, de uma situação de arbitragem que até hoje nós falamos de arbitragem, né? E hoje ainda tem aí o uso do VAR, né, que é uma ferramenta ainda para contribuir, para ajudar, e até hoje a gente vê muitas discussões, né, muitos clubes reclamando. Então, assim, o futebol, as pessoas precisam entender que todo mundo sorri, todo mundo chora, todas as equipes praticamente que perdem, seja um título de turno, às vezes dependendo até o jogo, você entra num vestiário, tem várias equipes que tem jogadores chorando. Ali foi uma situação, e eu já falei isso outras vezes, onde o erro a partir de quem era de cima do clube, porque estava todo mundo indignado, muitos jogadores ali, e aí depois pegou, né, a questão do choro, né, vários jogadores, só que nós tivemos uma situação vinda da parte de direção de clube, né? O presidente da oportunidade, que era o falecido Bebeto, ele pediu para que todos fossem para aquela entrevista coletiva e mostrasse um lado de indignação. É claro que num contexto de cabeça fria, ninguém faria isso, né? Só que houve uma decisão equivocada, né, na oportunidade, mas que todos atenderam a um pedido de quem era o dono, quem era que mandava no clube. E é claro que não era a forma que é hoje, né, em termos de coletiva, né, antigamente era um pouco diferente do que é hoje, e aí todos atenderam esse pedido, né. Houve ali uma manifestação do Bebeto, do Cuca, acho que do Túlio, minha também, né, falando sobre a questão Diguinho. Da arbitragem. Oi? Diguinho também. Mas assim, se você for ver, é claro que é uma coisa que ela se tornou uma situação chata, mas hoje você vê vários jogadores aí reclamando, né? Muitos que hoje fazem parte desses momentos aí de reclamação, né?
propriamente. Hoje, o que que faz? Muita reclamação, o cara vai pro Instagram, vai pro Twitter. Não, antigamente não existia isso. Então, hoje mudou-se muito, né? Então, hoje a pessoa ela vai lá numa rede social e ela fala desse aspecto que foi de 16 anos atrás, 15 anos atrás, né? Mas de fato assim, pro clube assim acabou sendo ruim. Só para contextualizar, esse episódio aconteceu na final da Taça Guanabara de 2008 e boa parte daquele elenco já estava machucada pelas decisões da arbitragem tomadas na final do campeonato estadual do ano anterior, em 2007, né? Também contra o Flamengo. E aí aconteceu Tanto é que recentemente, né, digamos aí, a assistente do jogo lá da Copa do Brasil, lá contra o Figueirense, a Ana Paula, acho que ela deu uma entrevista falando sobre os erros dela, né? Então, assim, hoje é muito fácil, né? Qualquer pessoa que trabalhou lá na época vir e falar que ela errou. Recentemente, eu acho que foi o Simon que deu uma declaração de um erro que ele fez, né? Passou 15, 20 anos atrás, é muito fácil a pessoa vir, né? E até, assim, eu sei que na oportunidade é difícil para um profissional falar, mas esses são os contextos que aí prejudica quem na oportunidade estava, né? Porque o erro acabou tirando, por exemplo, nós de uma decisão de Copa do Brasil na oportunidade. Talvez em outra situação de erro em 2007, né, num lance lá que o Dodô não estava impedido, que daí ele tomou amarelo e foi expulso, também geraria uma outra situação em termos do contexto do jogo ali, né, onde nós poderíamos vencer e ser campeão. Então, tem todos esses fatores que muitas vezes nós, como atletas, nós não temos essa capacidade de mudança, né? E aí você tem que saber trabalhar nesse aspecto também. O Lúcio, mais uma vez, só para contextualizar, a Ana Paula de Oliveira que cometeu erros, admitiu erros cometidos no jogo do Botafogo contra o Figueirense no Maracanã, semifinal da Copa do Brasil de 97. 2007. 2007, isso, perdão, gente. O Lúcio Flávio também, 97 estava novinho. Estava começando. Lá no Paraná Clube. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Lúcio, já que a gente resgatou um pouquinho dessa história de 2007, misturando um pouquinho nesse balaio o time de 2023 também, a tua passagem pelo Botafogo ali como treinador interino. O que fica de saldo da tua relação com o Botafogo, que foi um clube onde você passou muito tempo da sua carreira, acho que só perde em tempo mesmo do Paraná, na tua trajetória. Qual o balanço que fica da tua relação com o clube? Quero saber para você, porque você acabou fazendo parte de momentos de transição importantes ali dentro da história do Botafogo, primeiro como jogador e depois como treinador, mas foram os times desses últimos anos que mais deixaram expectativa no torcedor de que ganhariam competições importantes no cenário nacional e até internacional, se a gente relembrar aquela Sul-Americana perdida para o River Plate fora de casa, tá? E acabaram não vencendo. Como é que ficou para você esse balanço da relação com o Botafogo, Lúcio? Bom, assim, o que eu posso falar, né, a respeito do que era o Botafogo que eu, na oportunidade, conhecia, né, claro que por gostar de futebol a gente acompanhava, mesmo estando em outro estado, acompanhava grande parte dos jogos no Brasil. Então o Botafogo de 95, né, foi uma equipe que marcou, né, uma época, marcou uma geração. Houve depois, eu acho que uma outra situação do Botafogo, se não me engano, em 97, em relação a título. É isso? Campeonato estadual em 97. Sobre o Vasco, o gol do Dimba na final. Perfeito. E a partir dali não houve mais nenhum tipo de, digamos aí, contexto vitorioso no Botafogo. Né? Teve um Rio-São Paulo em 98 ali, mas é um outro contexto, de fato. Então, vamos lá. 98 foi ali o último. De 98 até 2005, o Botafogo passou um tempo difícil. Não foi?
com Rebaixamento rebaixamento, no meio, inclusive. nem classificações às fases finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu me recordo que o Botafogo ia jogar com todo respeito ao americano, mas tinha muita dificuldade contra o americano, por exemplo. Quando eu chego lá em 2006, que aí entra a minha história como atleta do clube, mas não como, o Lúcio chegou, né, ganhou, como muitas pessoas aí falaram besteira, que onde eu cheguei, perdeu. Não, 2006 eu fui campeão, 2010 eu fui campeão estadual, 2007 houve toda aquela questão em relação ao que a equipe jogou, né? Que poderia, ali foi São Paulo campeão brasileiro, mas grande parte daquele brasileiro nós brigamos ali com São Paulo. Então, a partir do momento que eu estive no Botafogo, pelo menos nesse período, o Botafogo brigou por alguma coisa, né? Eu acho que eu fui feliz em fazer parte de um momento de reconstrução do clube, de reconquista de título. Depois de 9 anos, nós fomos campeões lá estaduais. Então, se você vê dos últimos, talvez, 20 anos de clube, quantos jogadores foram 2 vezes campeão do Botafogo? Eu sou um deles, né? Por mais que tenha sido campeão estadual, mas eu fui campeão pelo Botafogo 2 vezes. Se você pegar aí na história do clube, quantos milhares de jogadores atuaram no Botafogo? São vários. Tem jogador ali que passou pelo clube, que talvez não tenham nem jogado, né, no Botafogo, né? Então, esses jogadores que fizeram parte do nosso contexto são jogadores, eu acho, que fizeram uma boa passagem dentro do Botafogo. Foi final em 2007, foi final em 2008. Eu acabei saindo do clube, mas quem permaneceu lá fez final também em 2009. Eu não estava mais, né? Eu acabei indo para o Santos nessa oportunidade. Quando voltei, fiz final em 2010 e fui campeão. Depois eu saí do clube. E aí volto para um contexto onde o clube vivia ali um momento difícil, que era o momento da pandemia, né? Já num contexto como parte de comissão técnica, onde o clube tinha um momento difícil ali e acabou até sendo rebaixado com 3, 4 rodadas de antecedência. E aí vem a SAF. A SAF veio e mudou o Botafogo. Trouxe uma outra expectativa para o clube, porque houve uma injeção de dinheiro no clube, né? E assim, o Botafogo mudou completamente nesse sentido, porque antigamente eu trabalhei no Botafogo e assim, foram alguns momentos do clube enquanto jogador que eu recebi rigorosamente em dia, né? Então, hoje o clube não passa mais por isso. Hoje o clube paga, talvez aí esteja entre as 7, 8 maiores folhas de pagamento do país. Então, hoje é um outro clube, uma outra realidade. Então, as expectativas hoje, elas vão ser sempre criadas, porque hoje o Botafogo traz jogador da Europa, naquela condição de 3 anos atrás, aonde que isso ia ser possível? Em momento algum. Então, assim, é um clube hoje altamente diferente do que era naquela nossa condição enquanto jogador. Então, assim, E para arrematar, ficou gratidão, carinho, amor ou uma pontinha também de mágoa, de desejo por um reconhecimento maior, Lúcio? Não, assim, eu assim, sinceramente, falo com todo o coração. Eu não espero reconhecimento de homem, não, né? Porque a nossa vida não pode ser pautada nisso. Agora, eu tenho gratidão enorme pelo clube, pela passagem que eu tive enquanto atleta e por essa minha trajetória já como um membro de comissão técnica, né? Eu acho que para mim assim foi muito importante e assim eu agradeço a Deus até pela oportunidade de ter pego esse início da SAF, porque foi uma transição, porque eu sabia o que era o Botafogo antes, porque eu circulava ali nos corredores, eu sei dos bastidores que existia de um Botafogo associativo do que é um Botafogo SAF hoje. Então, é claro que muda-se, porque hoje o clube é um clube empresa, né? O clube hoje tem um dono. E em razão disso,
a gente sabe muito bem que o futebol ele é muito baseado em resultados. Haja visto o que aconteceu agora aí recente com o Vasco, onde trouxe um treinador, né, estrangeiro, um treinador português, e em 4 jogos ele não ganhou nenhum e acabou sendo mandado embora, né? Então a gente sabe o que é o futebol, é assim que acontecem as coisas. E com o SAF. Fala aí, Edson. Exato. Lúcio, para a gente encerrar esse assunto do Botafogo, você trabalhou, né, com o John Textor, ele foi seu chefe aí por um período que você esteve dirigindo o clube diretamente. E eu queria saber de você, como é o John Textor enquanto dirigente, dono do clube? Ele entende mesmo de futebol? Ele chega para conversar sobre o desempenho, sobre essas coisas, ou ele é somente um dono? E aí, para emendar, se você puder resumir também, se ele já falava essas questões que ele traz hoje em dia à tona sobre questão de arbitragem, de manipulação de resultados, já na época que o Botafogo ainda disputava o título brasileiro. Bom, na verdade, assim, nós tivemos poucos contatos, né, com o John, né, na verdade. Eu, assim, enquanto ali estive, talvez foram 4, 5 momentos, assim, que nós tivemos de cruzar com o John ali. Ele veio pontualmente em alguns jogos, né, dentro desse período. Tive uma reunião com ele, assim, a respeito mais de falar sobre jogo, parte de números, assim, que foi depois do jogo que nós fizemos contra o América Mineiro, mas eu sei que ele buscava ter sempre muitas informações, porque praticamente quase que todos os dias ele tinha reunião com a direção ali, né, de futebol do clube, procurava se inteirar do que estava passando ali no clube. Em relação a essa questão aí sobre o que foi levantado agora, né, da tecnologia e tudo, isso surgiu mais nesse momento, né? Na oportunidade ele não falava muito a respeito disso aí, não. Perfeito. Lúcio, para a gente caminhar para o final do nosso programa, da nossa resenha, vamos para os nossos quadros aqui da nossa resenha. E o primeiro deles é o 10 ou 2. É tipo na pelada, só que em vez de 10 minutos ou 2 gols, vão ser 10 perguntas e 2 minutinhos para a gente responder de forma bem rápida, beleza? Beleza. Vamos nessa então. Primeira pergunta, Lúcio Flávio. O melhor time da Série C, qual é? Aparecidense. Boa, garoto. E o melhor jogador da Série C? Eu vou colocar o Du Fernandes. Boa. Pra você, quem é o Bola de Ouro? Quem merece ganhar o Bola de Ouro da FIFA esse ano? Vini Júnior. Vini Júnior. Melhor jogador com quem você já trabalhou? E aí pode ser jogando junto ou já treinando ele? Eu vou colocar aí dos que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, treinar pelo menos em algum momento, foi o Ronaldinho Gaúcho. Nós trabalhamos juntos na seleção sub-20. Aí foi bem demais. Tava bem acompanhado o Lúcio Flávio na seleção sub-20. Fez por onde também, né? Melhor time em que você já jogou, Lúcio? O Botafogo de 2007. Jogava muita bola aquele time, o carrossel do Cuca, né, Lúcio? Jogava muito. Um time bonito de ver jogar. O melhor treinador que você teve na vida, você citou alguns aqui, vai ter que escolher um. Eu vou citar o Cuca. Boa, melhor treinador da vida do Lúcio Flávio, o Cuca. O maior clube do Brasil, Lúcio Flávio. Eu acho que agora é a Aparecidense. Bate no peito e grita pra todo mundo. Aparecidense Cidinha, a maior do mundo. Qual Não, é o maior? Brincadeiras à parte, mas hoje eu acho que o maior clube do Brasil, nesse momento, eu acho que é o Palmeiras. Perfeitamente. Agora, da sua convivência ali de vestiários nesse mundo do futebol, qual foi o cara mais resenha com quem você já deparou aí? Mais resenha? Eu acho que um dos mais resenha tenha sido o André Luiz, zagueiro que jogou comigo no Botafogo, aquele que tirou o cartão do árbitro lá no jogo da Sul-Americana. Rapaz, o André teve uma boa também, acho que foi ele, nos Aflitos, não foi? Isso. Foi ele mesmo que... Tivemos que ficar 3 horas depois do jogo esperando ele na delegacia lá.
Que delícia. Imagina a volta. Imagina a viagem de volta pro Rio. Todo mundo com o André Luiz. É a maior mala que você já teve como companheiro ou pela vida no futebol, Lúcio, que você já conheceu? Puxa, maior mala? Rapaz, é difícil. Até que eu não trabalhei assim com muita mala não, viu? Então vou substituir essa pergunta. Qual o gol mais bonito da tua carreira, cara? Gol mais bonito? Ah, mais bonito é difícil, mas eu acho que assim, um que foi muito marcante foi um gol que eu fiz pelo Botafogo contra o Flamengo. Acho que foi o primeiro jogo da decisão de 2007, se não me engano. Perfeitamente, ficou bonito mesmo. Foi de habilidade, assim, entrando na área. É, exatamente. E pra gente fechar, onde o Lúcio Flávio sonha em chegar como técnico? Eu acho que o sonho de qualquer treinador, eu acho que é um dia almejar uma seleção brasileira, né? Eu vou trabalhar para que um dia isso possa acontecer. Já jogou pro universo. Às vezes o universo devolve depois. E agora, Lúcio, queria bater um papo contigo. A gente vai dizer aqui um grande cobrador de falta para você responder se você era melhor ou pior que ele batendo falta. Tá? Para ficar só na tua especialidade, que era impressionante. O Lúcio Flávio, que é um meio-campista com mais de 100 gols na carreira, e muitos deles marcados em cobranças de falta. Então vamos lá, Ellison. Vou deixar o primeiro nome para você jogar aí nos peitos do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio ou Rogério Ceni? Rogério. Rapaz, já começou na humildade o Lúcio Flávio, tá bom. Lúcio Flávio ou Petkovic? Eu acho que era o Pet. Aí você, Ellison. Lúcio Flávio ou Ramon? Ramon Menezes? Eu acho que é empate, viu? Os dois jogaram pelo Vitória e pelo Botafogo, tanto o Ramon quanto o Lúcio. Lúcio Flávio ou Ricardinho? Ah, Lúcio. Falta era eu. Lúcio Flávio ou Alex? Lúcio Flávio ou Alex? Acho que é o Alex. Aí era o Alex. Lúcio Flávio ou Marcelinho Carioca? Ah, Marcelinha. Lúcio Flávio ou Neymar cobrando falta? Ah, Lúcio. Aí é Lúcio. Esqueça tudo, seu Neymar. Pode esquecer, esquece. Lúcio Flávio ou Marcos Assunção, outro que também batia bem na bola. Marcos batia muito. E pra Lúcio fechar... Flávio ou craque Neto? Ah, o Neto é... Eu acho que o Neto, assim, dos que eu vi bater, acho que ele só perde pro Marcelinho Carioca. Pegava muito bem na bola, né? Agora pra ficar num clássico ali, Botafogo e Flamengo, pra gente encerrar. Lúcio Flávio ou Renato Abreu? Ah, era o Lúcio. Renato só batia forte. Não batia bem também. E o Lúcio batia tranquilo de todas as distâncias, cruzava na área, fazia muito gol. Lúcio Flávio, nosso convidado do nossa resenha, espero que você tenha curtido, meu amigo. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Começamos clarinho aí, estamos terminando com esse fundo já escurinho, já virou noite, Lúcio. Mas obrigado demais pela tua parceria aqui com a gente, cara. É isso, eu que agradeço aí o convite. Grande abraço a todos vocês aí, sucesso na caminhada. E sucesso para você com a Aparecidense na nossa Série C, que a gente vai seguir acompanhando aqui no canal da Maior Paixão Nacional, Ellison. Valeu, Lúcio. Um abraço, Gonçalo. Desejo sorte aí para o Lúcio, tanto na Aparecidense quanto na sequência da carreira, né? Muita sorte, muito sucesso e até a próxima. Muito obrigado para todos vocês também. É isso, minha gente. Lúcio Flávio esteve com a gente na nossa resenha. Semana que vem, um novo convidado no programa de entrevistas aqui do Nosso Futebol, canal da Maior Paixão Nacional. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.